Bom dia! Iniciando mais um café terapêutico, aguardando as pessoas entrarem, essa live que vai ficar gravada e que nós queremos trazer muitas dicas, muitas coisas positivas aqui do yoga, do processo terapêutico. O pessoal já está entrando aqui, muito bom dia a todos. Vou tentar acenar aqui para todo mundo. E aqui a Angélica, que é instrutora de yoga, já está entrando. Bom dia. E aí, Oi, ó. bom dia. Bom dia. Tudo bem? Muito Tudo bom bem? vê-la. É Vamos ver se melhor vê-la presencialmente, mas aqui também vale. tá valendo. É verdade. Um pouquinho, Hum, vou diminuir um pouco a claridade aqui. tranquilo. Então, a Angélica, ela é instrutora de yoga. E ela vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Essa live que vai ficar gravada depois no YouTube, no Instagram, no Facebook, que agora tem essa funcionalidade, né? Essa ferramenta maravilhosa para quem não pode, né? Ver essa live ao vivo. Mas quem for entrando, fica aqui com a gente, que nada como fazer ao vivo, né? As É coisas verdade. e estar Aham, acompanhando, estar interagindo, tirando as dúvidas. E isso mesmo. aproveitando também, já deixo o convite para todos verem as lives que estão lá na minha página do Instagram das outras vezes. Então, desde agosto do ano passado, venho fazendo o Café Terapêutico. E todo mês tem muitas dicas, convidados novos, para a gente trazer muita informação, compartilhar, porque é assim, né? A gente precisa compartilhar, né? Informação guardada, para que vale, né? Pra nada. Então, o motivo é. E aí, então, Angélica, se apresente, porque todos já conhecem, né, aqui. E quem é os convidados da Angélica que forem entrando depois ou foram vendo também, fica o convite para acessar a minha página lá e me conhecer um pouquinho melhor também, né? Seja Ótimo. bem-vinda, Angélica. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Adorei o convite da Ângela. Então, no momento eu estou trabalhando com yoga e eu também trabalho com uma terapia que chama Ayurveda. Na verdade, Ayurveda e yoga são terapias irmãs, né? Uma complementa a outra. Então, nesse momento são as duas terapias que eu estou trabalhando, né? Porque o yoga, ele vai muito além, né, das posturas, dos asanas, tem toda uma rotina envolvida, né? É uma filosofia de vida. Então, atualmente é disso que eu estou comungando. Que bacana, Angélica, que bacana. A Angélica, eu já faço yoga com ela há algum tempo, agora eu retomei, na verdade, estava um tempo sem fazer, estava mais na academia, e Uhum. aí, só que há uns anos atrás eu fiz já com ela, e já faz muito tempo que você faz, né, Angélica? Conta Então, um pouco menina, a tua experiência. eu comecei em 2012. Eu Hum, venho de uma, assim, profissionalmente, eu trabalhava na área de informática. Então, uma área bem agitada, totalmente diferente do que eu trabalho hoje. E aí chegou um momento, assim, que eu resolvi parar tudo e ver para que caminho eu ia. E aí o yoga me laçou. Então, desde 2012 eu estou trabalhando, né, com yoga. Com Ayurveda eu comecei um pouquinho antes, em 2008. E aí uma coisa foi complementando a outra. aham, que bacana, olha só, eu não sabia disso. E é tão engraçado, Ângela, porque assim, né? Eu mudei de profissão com mais de 40 anos de idade. Então, na época, algumas pessoas, né, alguns amigos, assim, pessoal, familiares, às vezes achavam um pouco de loucura, né, mudar, assim, para alguma coisa que exigisse bastante físico e tal. Mas deu tudo certo. Quando a gente faz o que a gente ama,
parece que todo o universo conspira. E tá tudo certo, tá tudo bem. E eu pretendo não me aposentar, pretendo dar aula até há bastante tempo ainda. Gente, vocês precisam conhecer a aula dela, fazer uma aula experimental, porque essa mulher, olha, é difícil acompanhar, Ah, mas deixa, eu vou chegar lá, Angélica, eu vou chegar lá, né? E aí, tenho assim, ela dá aula 6h15 ou 15, 6h30? 6 e 15 da 6h15, manhã. 7h30, depois, no final do dia, né? Aham, daí vou até às 21. Ó, várias aulas, 1h30, mais ou menos, é a aula dela. E Aham. assim, ela vai que vai, né? Ela vai que vai, vai até o final. Então a gente chega lá, gente. Assim, quem for começar, né? Calma que Mas com calma tudo se resolve. eu faço um convite especial para todos que quiserem fazer uma aula experimental. É só chegar. Depois Que pode me mandar bacana. contato, que eu dou aula em 2 lugares atualmente e indo para um terceiro. Então tem opções para todo mundo, dependendo da localidade, né? Ah, é isso aí, olha só. É, são locais que ela escolhe com muito carinho, né? Uhum, E sim. amplos, abertos, perto da natureza. Então, assim, é muito gostoso mesmo. Então, tá bom. Então, assim, o motivo da nossa live justamente é trazer esse olhar para o aumento da imunidade, para o estado emocional e físico e essa conexão de mente e corpo. E justamente com o intuito aqui da gente trazer informações sobre o aumento da nossa imunidade ou o resgate dela. Aham, Recentemente eu passei pelo Covid, e aí, aham, quando eu estava de quarentena, eu pensei na Angélica, e é aquele momento que a gente para, a gente fica, né, simplesmente a nossa agenda muda e muitas reflexões vêm. E uma sim. delas justamente veio com relação a esse olhar de conexão, mente e corpo, porque quem esteve em meio ao Covid, a essa experiência, então, de parar tudo, de uma forma inesperada, sabe que a gente inevitavelmente vai fazer esse olhar para dentro de si, né? Então, assim, eu mesma pude perceber o quanto eu estava um pouco no automático, embora, né, eu faça esse trabalho todos os dias de trabalhar a mente, a conexão, eu percebi que, principalmente no desenvolvimento da academia, eu estava nesse automático, nessa Uhum, automatização. E quando nós entramos na automatização, né, de fazer o exercício ali de uma forma automática, pensando em outras coisas, nós não temos um efetivo resultado, porque quem conecta ou quem faz o resultado do corpo é a mente. Então, sim. embora eu fizesse esse exercício mental, eu percebi que muitos dos exercícios estavam no automático. E aí eu lembrei dos exercícios do yoga e eu quis retomar, então eu inseri, né? E eu vou começar a fazer essa transição da academia para o yoga. Então, por quê? Uhum, Porque o yoga, a Angélica vai falar um pouco melhor que ela, que é expert, mas eu vou contar a minha experiência. Você a Angélica vai passar os exercícios, você precisa estar prestando atenção no que ela está falando e nos movimentos que ela está mostrando, porque ela mostra todos os movimentos. E você precisa também estar conectada com o seu corpo. Então, vai fazer essa conexão de uma forma quase que automática também, porque você precisa estar prestando atenção naquilo que você está fazendo, né? Diferente, às vezes, de uma academia, de uma corrida, que você está com a mente em outro lugar. Não que a academia, outros exercícios não sejam interessantes, com toda certeza são. sim. Fortalecem, tem cada um o seu objetivo,
né? Aqui todos os exercícios são bons, mas aqui o objetivo da live é trazer o processo terapêutico e yoga para o benefício de aumento da imunidade. Então, a dica aqui é, para quem não tem a intenção de fazer o yoga, né, gosta do exercício que faz, que eu sempre falo, né, é importante fazer o que gosta, e eu particularmente gosto muito do yoga, fazer o exercício que for, mas com a atitude mental pro corpo, né, essa conexão. E aí, daqui a pouquinho eu vou convidar a Angélica a trazer dicas aqui, falar um pouquinho mais, como o yoga fortalece esse sistema imunológico e também respiratório, porque ainda nós temos o vírus em algumas pessoas trazendo essa falta de ar, essa ansiedade, né? E por que que isso acontece, né? Quando nós temos um distúrbio emocional, né? Estamos nesse processo automático, como eu falei antes, acelerado, ou com sentimentos de raiva, sentimentos de ansiedade, de tristeza, muitas preocupações, né? Muitas coisas ao mesmo tempo. Aí a nossa mente, a parte subconsciente, que em algum momento eu já fui explicando por aqui, também lá no meu livro vai ter, né, detalhado como é que isso tudo funciona. O subconsciente vê aquela rotina ou aquilo que está vindo emocionalmente ou na realidade da pessoa como uma ameaça à sobrevivência. E aí, o subconsciente, essa parte automática, autônoma, ele para, né? E o Covid, hoje, né, é uma ameaça iminente, e ele está vindo, então a gente abre as portas para o vírus entrar, emocionalmente falando, quando nós estamos nesse automatismo, nessas emoções mais negativas. Então, é muito importante a gente observar isso, trabalhar isso, seja fisicamente ou em uma terapia, ou com leituras, né? Depois eu vou trazer mais dicas aqui, para que a gente não esteja nesse automatismo, não nessas emoções mais negativas, né? Então, o que acontece com a nossa mente? Uma vez que situações perturbadoras da nossa realidade acionam os chamados gatilhos, que eu costumo falar que é a padronização da nossa mente, né? O nosso subconsciente, uma vez tendo um trauma, vou dar um exemplo assim mais genérico, né? Para não ter nenhum, para a gente preservar sempre o acordo terapêutico do sigilo, né? Uma pessoa, então, ela tinha falta de ar, ela teve o Covid e teve muita falta de ar, né? Ela foi internada, todo o processo, né, do Covid mais intenso, vamos falar assim. E sempre, né, lugares fechados, quando ela estava com medo, uma pessoa com muito medo, ela sentia esse sintoma, a falta de ar. Então, ela vinha aquela falta de ar, aquela sensação de morte, e aí a gente foi trabalhando o processo terapêutico, a gente foi e chegou que essa pessoa, ao nascer, né, a mãe teve longas horas de parto e ela ficou na metade do caminho ali, entre nascer e não nascer. E aí ela teve que ser retirada, né, via forceps na época em que ela nasceu. E isso gerou o que ali? A ameaça de morte, né? Ali tinha uma real ameaça de morte. Que bebê, o subconsciente dela gravou que para se proteger ela precisa respirar mais. Então, falta de ar, né? O que registrou? Que diante de uma situação nova, e o medo é um mecanismo de defesa diante de uma situação nova, precisa reagir com a falta de ar. Então, hoje, o coronavírus, e assim como situações novas na vida dela, vem com o sintoma da falta de ar, porque padroniza e generaliza, né? Então, é muito interessante quando a gente vai trabalhar lá a causa, aí depois, então, não vem esse sintoma. Então, a gente olha lá para a causa sempre no processo terapêutico, né?
Mas, além da terapia, é importante a gente observar o nosso corpo, né? Porque a gente precisa ensinar o nosso cérebro, né, a verdade, porque, olha, se a pessoa vem para o processo terapêutico, ela está viva, né? Então, ela superou aquilo lá. Então, a gente vai trabalhar a reprogramação aqui. Mas é importante a gente fazer os exercícios físicos. E o yoga, eu quero que a Angélica comenta aqui um pouquinho, traga dica, é um ótimo recurso. Angélica, como é que o yoga pode ajudar, principalmente nesse aumento da imunidade, na respiração, nessa conexão, em tudo isso que eu fui falando até aqui, Angélica? Ângela, você falou muito bem. Aliás, você já falou muita coisa que eu vou falar, você já comentou aí. Que bacana isso. Porque assim, o que que é o mal do século hoje? A ansiedade. Tá todo mundo muito ansioso, né? E essa ansiedade é o quê? A gente quer fazer um monte de coisas, a gente tem a sensação que a gente não tem tempo, e a gente quer fazer tudo, tudo, tudo. Então todo mundo tá assim obeso de informações, é muita informação que chega. Então, hoje em dia nas mídias sociais tem curso não sei do que gratuito, aula não sei do que gratuita, ou mesmo aulas pagas e coisas assim. Então são tantas coisas legais e a gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e isso gera uma ansiedade. A gente querer o tempo inteiro estar fazendo alguma coisa. Hoje em dia é como se fosse ruim você falar que está descansando, que você não está fazendo nada, né? Porque o tempo inteiro é pedido ação, é pedido que você faça alguma coisa, que você tenha foco, que você tenha propósito, isso e aquilo. E isso traz uma fadiga, traz um estresse, uma ansiedade muito grande para nós porque queremos o tempo inteiro estar ativos. E se a gente pensa nisso fisicamente, imagina emocionalmente, imagina mentalmente como isso acarreta um peso, um cansaço energético também, né? Então, você estava falando da respiração. A respiração é a ferramenta mais importante do yoga. Porque assim, olha, Angela, o yoga, ele não vai salvar ninguém. Não é porque você faz yoga que você não vai ficar nervosa, que você não vai ficar ansiosa, que você não vai ficar brava, que você não vai pegar nenhum tipo de doença. Não é isso. Você está suspeita, né? Você pode pegar suscetível a pegar qualquer coisa. Suscetível a ficar nervosa, suscetível a ficar irritada. Mas o que o yoga traz são ferramentas para te fortalecer, para que quando essas situações chegarem, você tenha um olhar diferente. Então, você estava falando da respiração. Se a pessoa tem consciência da sua respiração, percebe como que é a respiração dela, no momento de estresse ou no momento de dificuldade, ela vai perceber que mudou algo. Então, por exemplo, eu estou acostumada a respirar, sei que eu melhoro a respiração profunda, aquela que eu direciono o ar lá para o abdômen, que eu sinto a barriga crescer e vou soltando o ar devagarzinho. Quando eu estou numa situação de estresse, de irritabilidade, a minha respiração muda. A minha não, a nossa respiração muda. Então, se você tem consciência, se você tem esse olhar para dentro, igual você falou, de olhar, de se conectar com você mesma, você vai perceber que tem algo diferente. Opa, por que eu estou respirando tão ofegante? Por que minha respiração está curta? Por que isso está acontecendo? E aí já é um convite para você se olhar e perceber o que está acontecendo. Ah, pode ser que a respiração esteja assim porque eu estou fazendo uma atividade, porque eu preciso parar, respirar um pouquinho mais profundo, porque eu estou cansada, porque eu estou irritada. Então, é uma maneira de você olhar para você e sentir. Porque a respiração diz muito do nosso estado mental e emocional, não só físico. É claro, se você está fazendo uma corrida, se você está nadando, a sua respiração vai mudar, mas você está fazendo alguma coisa para que isso aconteça, né? Você está exigindo mais o seu corpo. Mas a nossa respiração, ela muda o tempo inteiro. Então, se a nossa emoção está meio agitada, está meio perturbada, a gente vai sentir isso na respiração. Mas você só consegue se dar conta disso se você prestar atenção. Então, a respiração é a coisa mais importante da nossa vida. Digamos assim, que a gente, se tem uma palavra para simplificar ou para dizer o que é viver, é respirar. Porque quando a gente sai, né, quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é a primeira inspiração. E quando a gente morre, é o último suspiro para a gente partir. Então, a respiração acontece em todo o período da nossa vida, né? Então, é ela que simboliza a vida ou quando a gente está partindo.
Então perceba como é importante a gente ter essa conexão e a gente perceber esse bem maior que a gente tem. Porque a respiração está com a gente o tempo inteiro. Então eu costumo dizer assim, ó, a gente pode ficar sem comer por um tempo, a gente pode ficar sem beber água por um tempo, a gente pode ficar sem dormir por algum tempo, mas sem respirar a gente não consegue ficar muito tempo. Olha como a respiração é importante. E quando você estava falando, né, sobre os movimentos, é aquilo mesmo que você disse. A academia, eu acho, em qualquer atividade que movimente o corpo é maravilhosa. O que o yoga traz é, além de movimentar o corpo, é você trazer essa consciência para o que está acontecendo. E isso você pode levar para qualquer atividade que você está fazendo. Né? Então, você pode estar lavando uma louça e consciente daquele momento que você, né, que você está ali. Estou lavando a louça nesse momento. Então, muitas vezes na prática de yoga, a gente para e só percebe a respiração. E parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Por quê? Porque a nossa mente está convidando a gente para prestar atenção na agenda, para o próximo compromisso, para o que aconteceu, coisas que aconteceram lá no passado. A gente está sempre oscilando, ou está lá no futuro, ou está lá no passado. E nesses dois lugares, no futuro ou no passado, a gente não pode fazer nada. A vida não acontece no passado e nem no futuro. A vida acontece aqui e agora. E aqui e agora a gente fica distraída, né? Porque a gente quer mudar alguma coisa do passado, ou a gente se apega ao passado, ou a gente quer, tipo, controlar o futuro. E nessas duas coisas a gente não tem poder, a gente não tem como fazer nada. A gente só pode fazer alguma coisa aqui e agora. Então a respiração é uma ferramenta maravilhosa para te trazer consciência para o momento presente, para o aqui e agora. Quando você respira bem, todo o seu sistema se beneficia. Né? Então, todo o seu sistema respiratório, no caso, né, ali a região dos pulmões, porque percebe, quando você inala, você sente que há um movimento interno acontecendo, há uma expansão ali da caixa torácica, o seu abdômen vai à frente. Então, é todo um processo quando você faz essa respiração consciente. Porque perceba, quando a gente não faz uma respiração consciente, a nossa respiração fica muito curta. E aí a gente não usa toda a nossa capacidade. Né? A gente está usando a metade, digamos assim. Quando a gente inala, né, quando enche os pulmões de ar, é mais ou menos 5 litros de ar que a gente está colocando, de oxigênio que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. E se a gente faz isso curto, a metade, você está colocando menos. E a gente sabe que todos os nossos órgãos precisam desse oxigênio. Então percebe como que a respiração está ligada a toda a funcionalidade do nosso organismo. Né? Então esse é uma das coisas, né, que o yoga trabalha, que é a parte respiratória. Oi? Tornar a respiração consciente, né? Prestar atenção, né? E é claro, Ângela, que assim, ó, a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando você está fazendo uma outra atividade, você acaba se distraindo ou focando naquela atividade. O que eu digo é que isso não pode ser as 24 horas do nosso dia. A gente precisa ter uns momentos, sabe, para se perceber, para dar uma respirada. Você está trabalhando no computador? Para um pouquinho, observa a sua respiração. Antes de se alimentar, observa a sua respiração. Então, a respiração diz muito, muito de como a gente está. Né? Isso, quando você sabe como que você está, interfere para todas as outras coisas na sua vida. Observa. Por exemplo, é meio-dia, eu trabalho numa empresa, meio-dia é hora de almoçar. Então, eu vou almoçar ao meio-dia. Só que precisa parar e perceber qual a intensidade da sua fome. Porque às vezes a gente come porque está no horário, ou porque todo mundo está se alimentando, ou porque tem que se alimentar. E a gente acaba perdendo essa conexão, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele mostra o que ele precisa. Mas se você está distraída com outras coisas lá fora, você não traz essa consciência e você não percebe. E aí você coloca a comida no seu prato, você nem percebe a quantidade, nem percebe a intensidade da sua fome, o que seu corpo está pedindo para aquele momento. Então, percebe como há uma desassociação, né? É como se você se desconectasse de você mesmo e não percebesse você. Então, a respiração é a primeira ferramenta para você trazer essa conexão de observar. E a partir dela, você consegue perceber todo o resto. Então, ao acordar, então você se espreguiça, tem um tempinho ali para você, observa o seu corpo, como que você está se sentindo.
se o seu sono foi reparador, se você se sente leve, se você se sente pesada, se você já acorda com fome, se você acorda com sede, se você acorda com alguma parte do seu corpo tensionada. Então, tudo isso é uma maneira de você se conectar com você. Então, a prática de yoga, ela traz muito esse encontro da gente com a gente mesmo, né? Esse encontro de observar, de se sentir, porque muitas vezes a gente perde a percepção do que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa. E isso para tudo, tá, Ângela? Eu usei a alimentação, né? Ali é o exemplo do almoço, mas é para tudo. Quando você precisa descansar, quando você precisa beber água, quando você precisa se refrescar, quando você precisa ficar um pouco quieto, ficar um pouco em silêncio, porque a vida de hoje ela está muito agitada e muito barulhenta. Barulhenta no sentido mental. É muita coisa acontecendo, é muito barulho, é muita informação. Então você está aqui, você já está pensando o que você vai fazer para o almoço, o que você vai fazer à tarde. Então a nossa mente o tempo inteiro barulhenta. E isso acaba interferindo ali para as nossas emoções e para a nossa conexão com a gente mesma. Porque a gente precisa silenciar para se ouvir, para se perceber. Então, na prática de yoga, nos nossos asanas, então o yoga, quando você faz uma prática de yoga, você não faz só ali os movimentos físicos, como você já falou, tem um trabalho respiratório, de concentração, mas o yoga, ele vai muito além disso, né? O yoga não se resume a você ir numa aula, sentar, observar a respiração, perceber as suas emoções, fazer os asanas. Não, o yoga é uma filosofia de vida. É quando você dobra o seu tapetinho e sai da sala que você começa a praticar o yoga. Nas suas ações, como você se interage com o outro, como você se interage com o planeta, como que são as suas intenções e as suas ações no coletivo, com um todo, não só com você também, mas como que você trabalha, como que você se relaciona com tudo que está à sua volta. Porque se praticar yoga fosse só pegar o seu tapetinho, ir para a aula, fazer os movimentos e acabou, era bem mais simples. Mas o que acontece quando você sai da aula que faz toda a diferença. A maneira como você se comporta, que faz toda a diferença. Então, tem algumas características, né, que são importantes a gente levar em conta, né, quando a gente pratica yoga. É como a gente se relaciona principalmente com nós, como que você cuida desse corpo, né, porque esse corpo está aqui para ajudar nas nossas experiências. Então, a gente tem responsabilidade por ele. Então, a maneira como você cuida dele faz toda a diferença. E é uma responsabilidade. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Às vezes, a gente quer que o outro assuma isso. Eu não sei se você passa por isso, Ângela, mas a pessoa entrega a sua saúde, entrega as suas emoções, entrega o seu corpo para uma outra pessoa cuidar. E isso é uma maneira que a gente tem de se livrar dessa responsabilidade. Então, a gente meio que solta isso. E como você está falando o lance do Covid, o Covid traz essa coisa de como você para, você se isola de tudo que está lá fora, você olha um pouco mais para você. E você acaba recebendo esse convite de se perceber melhor, de assumir algumas responsabilidades. Porque quando acontece alguma coisa assim que deixa a gente imobilizado no sentido assim de isolamento, de você não poder fazer algumas coisas, você percebe o quão importante é essa liberdade de você poder fazer tudo. Só que às vezes a gente não usa de forma adequada essa liberdade que a gente tem para tudo. Porque a gente tem uma visão equivocada do que é liberdade. Então a gente acha que liberdade é você sair e fazer tudo o que você quiser. E não é bem assim. A liberdade, para mim, é você ter saúde, né? É você ser livre nesse sentido, de você poder fazer todas as coisas com saúde. Se você depende muito de uma medicação, se você depende de uma outra pessoa, se você coloca a sua felicidade em coisas que não dependam de você, você se torna um escravo. Então, o yoga vem muito para você trabalhar essa libertação, né? Então, quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa em coisas ruins, né? Em algo assim que vai nos tolir. Só que às vezes essa escravidão são de coisas boas, coisas que a gente acha legal, que são bacanas, e a gente se torna escravo daquilo.
E quando a gente não tem mais aquilo, a gente entra num estado de falta, como se a gente tivesse em abstinência de alguma coisa que a gente precisa muito, como se fosse um vício. Então, os vícios não são só das coisas ruins, não, né? Então, a gente está acostumado a falar em vício de álcool, de fumo, coisas assim, né? Mas tem o vício do outro lado também. Um exemplo bem bobo: ficar o tempo inteiro assistindo Netflix também é um vício. Ficar o tempo inteiro comendo só coisas gostosas. Ah, eu vou tomar sorvete várias vezes. Vou, sabe? Também é um vício. E isso prejudica também o nosso corpo. Então, a gente tem que assumir as rédeas, né, da nossa vida. E perceber o que faz bem para nós, mas não o bem no sentido de trazer aquela euforia, sabe? De trazer aquela coisa que a gente acha que está muito gostoso. Né? Eu estou levando isso para o lado da comida, por exemplo. É claro que É o tomar prazer sorvete. momentâneo, né? Exatamente. Claro que tomar sorvete é gostoso. E a gente, claro que pode fazer isso. Mas o seu corpo, como que ele reage a isso? Como que ele reage se você ficar tendo, digamos assim, esse vício todos os dias? Como que o seu corpo reage? Né? Então, é ter esse olhar. Então, a gente tem que equilibrar. O equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo na nossa vida. Né? A gente pode sim fazer tudo, mas nem tudo convém. Né? Então, a gente tem esse olhar de perceber o que é bom para mim, o que faz com que eu melhore no sentido assim de imunidade, né? Como a gente está falando, de vitalidade, de energia, para eu poder vivenciar as coisas, né? As minhas experiências. Afinal, eu estou aqui para experienciar. Todos nós estamos aqui para experienciar. E para experienciar, a gente precisa de saúde, a gente precisa ter um corpo que nos auxilia a essa experiência. Então, a gente falou da respiração no yoga, que é o carro-chefe, digamos assim, que é a ferramenta mais importante. E quando você trabalha, vamos supor aqui, abertura do peito, né? A gente faz muitas posturas que abrem essa região do tórax, expande essa região do tórax. Então, bem aqui no centro, né, perto do nosso cardíaco, aqui bem no centro do peito, a gente tem a glândula timo. E a glândula timo, ela é responsável pela nossa alegria de viver e pela nossa imunidade. Então, quando você faz posturas de abertura do peito, de expansão da caixa torácica, você está estimulando essa glândula. Então, isso favorece a nossa imunidade, né? Faz com que você... Então, abrir aqui, né? Oi? Até no dia a dia, né? Ter essa atitude de abrir aqui. Exatamente. Quando a gente pensa assim, Ângela, pensa numa pessoa que está triste e está deprimida. A primeira coisa que a gente, quando a gente imagina uma pessoa assim, quando a gente vê, é os ombros caídos né? E quando você cai os ombros aqui, automaticamente o seu peito se fecha, né? É como se você estivesse se protegendo. Só que isso acaba ali fechando também a região do timo, né? Quando você abre, faz um movimento só de expansão, de aproximar as escápulas lá atrás, elevar os ombros, elevar lá para trás e para baixo, você já tem uma abertura, já muda tudo para você. Então, esqueci o nome. Como que chama mesmo aquele auxílio que as pessoas ligam quando estão... Ah, o CVV. Né? Não sei se aqui em Santa Catarina tem, mas quando eu morava, já morei em São Paulo há muito tempo, e lá tem o CVV, que é um serviço de auxílio, quando alguém está com algum problema, assim, liga, e tem uma pessoa para conversar com ela, né? Então, uma das coisas, né, que as pessoas, quando ligam e quem está atendendo pergunta, é como que a pessoa está, a postura dela, o posicionamento dela. Então, sentar, abrir o peito, já faz com que você mude o seu estado mental, suas emoções, já dá uma mudada. Então, se a pessoa está muito deprimida, ela acaba se fechando, se fechando, se fechando muito. E muitas vezes as pessoas acabam se lesionando, fazendo mal para você mesmo, né? Fazendo alguma loucura, né? Essa coisa de suicídio, ou fazer algo que mutile o seu próprio corpo. Então, só esse movimento de abrir já traz uma diferença ali pra gente. Então, abertura do peito. A gente tem muitas posturas de torções, né? Então, as torções, além delas beneficiarem a nossa coluna, elas fazem com que, né? Imagine uma toalha e você está cheio de água molhada e você torce essa toalha, você tira a água dessa toalha. Então, quando você faz uma torção com o seu tronco, você também está fazendo esse processo de torcer. Então, imagine que você tem um órgão aqui, né? Nas minhas mãos, faz de conta que é um órgão.
o estômago, por exemplo, e quando você faz esse movimento de torção, você está espremendo ali. Então, você está tirando o sangue daquela região, né? E quando você volta, ele libera, entrando sangue novo. E isso é uma detoxificação para o nosso corpo, para os nossos órgãos. Então, essas posturas de torção que a gente sempre faz no yoga, acaba beneficiando todo o nosso sistema digestório, né? E com isso também, quando a gente elimina a toxina, a gente também está melhorando o sistema imune. Então, é uma coisa que vai levando a outra. E tudo isso a Exatamente. gente, né, traz ali para o yoga. Quando você faz as posturas invertidas, né? Posturas invertidas, para quem nunca fez prática, é quando a cabeça fica abaixo da região dos seus quadris. Então tem várias invertidas. Tem essas invertidas que a gente vê nas postagens, né, a pessoa com a cabeça no solo, as pernas lá para o alto, que são um pouco, exige um pouquinho mais, né, da prática. Mas tem as posturas mais simples de inversão, né? Que você desce a cabeça e o quadril fica mais alto. Então, observa, quando a gente faz o processo de inverter, você está invertendo os órgãos internos, né? Então, os pulmões ficam aqui em cima, o intestino fica embaixo. Quando você faz esse processo de inverter, você muda a ordem ali. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Isso traz um alívio, traz um conforto ali para os órgãos internos. Então, traz mais saúde também. Então, todas as posturas, elas têm um porquê daquilo. Ela traz um benefício ali para os órgãos, né? E sem contar os hormônios, né? Que são estimulados durante a prática, durante os asanas. Isso não significa que você vai para a prática e você precisa fazer todas as posturas com perfeição. Não importa. Você pode girar um pouquinho, como você girar um monte, você está beneficiando da mesma maneira. Porque é cada um fazendo assim, o que dá para fazer naquele momento com o seu corpo. E qualquer coisa que você faça, mesmo o mínimo que seja, já traz benefício, já é algo diferente. Então, é aquilo que você disse, Ângela, equilibrar o corpo físico, a sua mente naquele momento, as suas emoções e a sua respiração. Tudo num único objetivo, para fazer um asana, para fazer um movimento. Tudo interligado. E no yoga tem posturas de equilíbrio. Se você vai fazer uma postura de equilíbrio e se você está pensando lá no seu almoço ou pensando no que você vai fazer quando você sair, você não vai conseguir fazer a postura de equilíbrio, porque você precisa estar presente. Você pode cair e você não vai conseguir fazer. Então, exige que o corpo esteja ali, mas as suas emoções, seu pensamento, a sua respiração esteja ali também. Então, no yoga, quando você inala, você abre o peito. Momentos de exalações, geralmente você fecha, desce e faz esse movimento de soltura. Porque daí você empurra o umbigo para dentro e favorece essa soltura. Outra coisa também bem importante que as pessoas acham diferente no yoga é que a gente trabalha muito a exalação. Observa que quando a gente está na nossa vida aqui, cotidiana, rotina, a gente pensa muito na inalação. A gente quer inalar um atrás do outro. Inala, inala, inala. E a gente não se preocupa muito com a exalação. Então, no yoga, a gente traz bastante foco para a exalação. Porque é na exalação que você está colocando para fora ali toxinas, é que você está soltando, né, as coisas que te prendem. Então, trabalhando o lado emocional, que você está soltando, você está desprendendo, você está deixando ir. Então, a exalação, ela é bem focada na prática de yoga. Uhum. Ô, Angélica, e então, assim, para quem está lá no trabalho ou no escritório, enfim, né? Ou no dia a dia, assim, que movimento a pessoa poderia fazer, assim, fácil, né? No dia Uhum. dela. Então, além dessa abertura da respiração, ela poderia fazer um movimento com os braços, se levantar um pouquinho. Qual é a dica assim que você dá assim? Ou até um movimento de respiração. Eu gravei um vídeo do diafragma esses dias aí. O que que você poderia dar de dica aqui para as pessoas já poder conhecer, além de entrar lá na tua página do YouTube, do Instagram também, conhecer melhor, ou fazer uma aula experimental também? O Olha que você só, então, poderia deixar de dica? uhum, como a gente estava falando aqui da respiração, então a respiração é a ferramenta mais importante, é a base de tudo. Então você
pode, aquilo que você comentou, postou no vídeo, eu achei bem interessante, né, de colocar as mãos e você sentir a sua respiração, porque às vezes a gente não sabe como está a nossa respiração. Quando você coloca as mãos, você percebe o movimento da respiração. E aí você vai perceber se a respiração está só aqui no peito ou se ela está aqui no abdômen também. Então, inalações profundas, né, direcionando o ar lá para o abdômen, sentindo a barriga crescendo, e ao exalar, soltar o ar no dobro do tempo da sua inalação. Isso é um processo respiratório muito legal que vai trazer uma calma, vai trazer um pouco mais de equilíbrio. Então, inala, vamos supor, você inala em 2, contando até 2 mentalmente, e solta o ar no dobro do tempo, em 4. Ou inala em 3 e solta em 6. Isso é ótimo, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer isso no seu trabalho, quando você está dirigindo, quando você está numa fila de algum lugar, quando você está lavando louça, quando você está no banho. O banho é um lugar maravilhoso para a gente trabalhar essa soltura, né, de liberar tensões do dia e usar a respiração. E aí você já pode fazer uma visualização da água caindo no seu corpo e você se limpando no sentido assim energético, sabe? De soltar, de liberar, de deixar ir junto com a água, tudo que está te prendendo, que está te pesando, deixar ir, né? Então, um outro exercício muito legal, a gente está falando de abertura do peito, é uma coisa muito simples. Derrubei o negócio. Olha só, é levantar, você só colocar as mãos na cintura, levar os ombros lá para trás e abrir aqui o peito. Aproxima as escápulas lá atrás. Só de você ficar nessa postura aqui, que é conhecida a postura da Mulher Maravilha, do super-homem, só de você ficar aqui um pouquinho nessa postura, já vai liberar aqui essa região do peito. Né? O topo da cabeça cresce, o queixo paralelo ao solo, as mãos na cintura e levar lá para trás. E um exercício muito legal é você espreguiçar. Espreguiçar é uma coisa maravilhosa, que às vezes a gente esquece, está correndo no dia a dia e acaba esquecendo de fazer isso. Às vezes não dá tempo. Mas você pode espreguiçar em qualquer lugar. Por exemplo, está sentado na sua cadeira, espreguiçar mesmo, sentir o seu corpo. E quando você espreguiçar, está presente. Então, por exemplo, espreguiço aqui, inclino para a lateral, sinto a lateral, está alongando, observo a minha respiração, vou lá para o alto, desço, flexionando as pernas, vou lá para baixo, faço um movimento de soltura com os braços, como se eu estivesse balançando. Então, movimentar o corpo, qualquer tipo de movimento que você faz é maravilhoso. Fazer o movimento, mas antenado, né? Antenada no movimento que você está fazendo e perceber a sua respiração. Com consciência, né? Com consciência. Outra coisa para fazer, deitada, né? Deitado, pode abraçar as pernas, massagear a lombar, né? Você abraça as pernas, acolhe bem ali as pernas, faz o movimento de balançar para um lado e para o outro. Além de trazer uma calma ali para a região lombar, para as nossas costas, também é gostoso. Você vai trabalhando ali, observa a sua respiração e você vai massageando ali toda a sua lombar. Então, à noite, antes de dormir, você pode fazer esse movimento de massagem para um lado e para o outro, abraçar as pernas e, ao exalar, levar a testa lá nos joelhos. Também está trabalhando ali a lombar, principalmente, né? E os movimentos de soltura. Então, eu estava falando que você pode levantar, só afastar um pouquinho as pernas e fazer o movimento, ó, de girar aqui, ó. Só de fazer isso aqui bem soltinho, com bastante consciência, deixar o corpo bem molinho, bem levinho, e fazer esse movimento é ótimo, porque aqui você está soltando tudo, soltando os braços, soltando os ombros, soltando o quadril, é suave. Então, para um lado e para o outro. Soltando pensamentos também, né? Oi? E soltando os pensamentos também, porque aí a gente presta atenção no corpo, né? Exatamente. Tudo que eu estava falando vai trazendo essa tensão. Então, as mãos na cintura, abrindo o peito, trazendo essa intenção de abrir o seu coração, de abrir o peito, de estar ali receptiva para tudo que vier. Movimentar as articulações, as toxinas do nosso corpo, o primeiro lugar onde elas ficam são nas nossas articulações. Então, soltar as articulações, fazer movimento com os punhos para um lado, depois para o outro. A mesma coisa com os tornozelos. Levar as mãos da cintura e rodar ali os quadris, rodar o tronco.
Então, todos esses movimentos com o pescoço bem devagarzinho. O pescoço a gente tem que ter bastante cuidado por causa da cervical, mas pode ser um movimento bem soltinho. Então, tudo isso faz com que você trabalhe a sua presença, que você olhe para você, que você se sinta, se perceba, e é um momento que você vai dar atenção para você. A gente precisa dar atenção para a gente, né? A gente dá atenção para tudo que está do lado, para as coisas que estão lá fora, e às vezes a gente esquece de olhar para dentro. Então, quando você faz esses movimentos, que durem, sei lá, 3 minutinhos. São 3 minutos que a consciência está para você, que você está se olhando e se percebendo. E quando a gente para, se olha e percebe, a gente consegue avaliar muitas coisas no nosso corpo, né? Então, assim, às vezes a gente não se dá conta das coisas que estão acontecendo com a gente e a gente só percebe isso quando isso se tornou uma patologia ou se tornou uma dor. Então, por exemplo, a digestão. A gente só percebe que a nossa digestão não tá boa quando a gente sente dor de estômago ou algo assim, né? Mas, às vezes, são pequenos atos que, se a gente observar, a gente vai perceber que as coisas não estão muito boas. Por exemplo, você almoçou e sentiu que a comida pesou um pouquinho. Você ultrapassou um pouquinho o limite ali, você comeu um pouco a mais. Se a gente traz consciência na hora que a gente está montando o nosso prato, percebendo a intensidade da nossa fome, essas coisas não vão acontecer, né? Porque você está consciente ali do que você precisa. Mas vamos supor, você percebeu que seu estômago está um pouco mais pesado, que aquilo que você comeu não digeriu muito bem. Então, é uma forma de você saber que da próxima vez você vai cuidar um pouco melhor da quantidade, vai perceber um pouco melhor a intensidade da sua fome, ou que aquele alimento não fez bem para você. Então, vamos supor, hoje eu comi, sei lá, tomei um copo de leite com uma fruta, por exemplo, bati no liquidificador uma fruta com leite. Tomei e aquilo não me fez bem. Eu senti que pesou, eu senti meio nauseado e tal. Aí eu vou registrar isso na minha mente. Daí o outro dia eu faço de novo e percebo a mesma coisa. Então, daí você começa a analisar. Será que aquele alimento não faz bem para o meu corpo? E aí eu vou percebendo isso, eu vou mudando e percebendo. Porque assim, né, Ângela, hoje, como eu falei ali no começo, a gente está delegando o nosso corpo, a nossa saúde para o outro. Então sai na internet, tomar leite com morango, um exemplo, tá, gente? Tomar leite com morango é maravilhoso para a imunidade, todo mundo deve tomar. Não tem essa de todo mundo. O seu corpo é seu corpo, você é você. Então pode ser que para mim seja maravilhoso tomar esse leite com morango, mas para você, Ângela, não seja legal tomar. Porque para o seu corpo ele reage diferente do meu. Estamos em fases diferentes, temos estruturas diferentes do corpo, nossa digestão, a sua é a sua, a minha é a minha. Então, essa coisa, essa conexão de você olhar e perceber o que é bom para você e o que não é bom para você. Então, seguindo aquele exemplo, eu tomei leite com morango, tomei uma vez, não foi bom, tomei a segunda vez, não foi bom, na terceira não tomei e fiquei bem. Então, é perceber isso, é sentir o seu corpo. E outra coisa também, Ângela, que é muito comum, assim, ó. Mas eu sempre fiz isso a vida inteira e nunca me fez mal. Não, não é isso, não é esse leite com morango que tá me fazendo mal. Eu sempre tomei desde criança. Ok, mas a gente muda. Hoje eu não sou mais a mesma que eu era no ano passado. E amanhã, provavelmente, eu vou estar diferente. Então, pode ser que algo que você sempre fez até agora, agora em diante, não é mais bom para você. Então, a gente ter essa consciência. Porque a gente fica muito acostumado. Então eu tomo leite com morango desde quando eu era pequena, eu vou continuar tomando até quando eu morrer. Não. E é esse o nosso trabalho, de perceber essa impermanência das coisas. Tudo é impermanente. Assim, dá um pouquinho de trabalho, né? Digamos assim, você olhar para você e você perceber. Mas assumir essa responsabilidade. O que é bom para mim hoje? O que me faz feliz hoje? Pode ser que ontem a minha felicidade era, um exemplo,
Ver televisão, pode ser que hoje não, seja caminhar, pode ser que amanhã seja ficar na praia, tomar banho de mar, pode ser que seja isso que me traga felicidade. Então, a gente perceber e a gente reconhecer as fases da nossa vida e o que faz bem para nós e o que não faz mais bem. E não significa que aquilo que você sempre fez e agora não te faz mais bem era ruim. Foi bom naquele período, mas agora são outras coisas que você vai buscar, que você vai trazer para você. Né? Então, é ter essa consciência, sabe? Assumir essa responsabilidade da sua vida. Isso para E tudo. é exatamente isso, né, que o yoga vai trazer, e até o processo terapêutico, né? Eu costumo dizer que é uma expansão da nossa consciência. Porque o Verdade. nosso consciente, quando a gente está acelerado no dia a dia, não prestando atenção nessas coisas que a Angélica, né, destacou que são tão importantes e tão simples, e não por ser simples que são menos importantes, muito pelo contrário. Quando a nossa mente consciente ela está conectada com muitas coisas, que aí o nosso cérebro está em 32 ciclos por segundo, né, a frequência cerebral, que hoje, inclusive, aqui em Jaraguá do Sul, até dá para também fazer a medição, né? Alguns neurologistas, um neurologista faz lá no hospital, né, essa medição. Nós não conseguimos dar atenção que é devida para aquela situação, né? Então, quando vai fazer uma posição lá do yoga, por exemplo, se você a Angélica, primeiro, ela faz um exercício mais calminho. Então, o que, que é? Ela está trazendo, trazendo a nossa atenção ali para a aula e para o nosso corpo. E aí é um processo bem individual, que cada um vai respeitar a sua limitação. Então, o que, que ela está fazendo aqui? Ela está diminuindo a nossa frequência cerebral para depois, quando pegar as posturas mais de equilíbrio, mais de força, enfim, aí a gente já está com a mente conectada no quê? No nosso corpo e na atenção lá no que ela está mostrando, porque ela sempre mostra as posturas e como respirar e tudo isso. E daí essa consciência que ela está dizendo aqui, que aí a gente traz para o nosso corpo, essa responsabilidade, ela vai fazer com que a gente saia da prática do yoga, assim como é o processo terapêutico também, né? Eu sempre costumo falar lá no atendimento que a terapia ela não vai ficar ali na 1 hora e meia, que é o tempo do meu atendimento. Ela vai precisar ser levada para a prática, porque senão, né? Conhecimento é muito interessante, é muito bom, é maravilhoso, mas só vale se a gente pode colocar na prática. E é Exato. justamente isso aqui que o exercício do yoga me chama muito atenção e é tão importante na nossa vida. Eu gosto muito da aula da Angélica presencial, mas ela também tem algumas práticas lá no YouTube dela e no Instagram também, ela sempre publica lá todas as informações. Então, assim, uma dica aqui, né, que eu costumo dizer, comece com pouco, um pouquinho, Exato. Uhum. né? Volta lá esse vídeo, de repente, quando a Angélica coloca esses movimentos simples, né, de levantar um pouquinho da cadeira, prestar um pouquinho mais atenção na respiração, nos seus movimentos. Comece com algo mais simples. Ou vá, conheça, né, a prática lá com uma aula experimental, experimenta, né? Às vezes, a gente vai quando a Angélica fala assim, colocar para a responsabilidade do outro, né? Eu costumo dizer terceirizar, quais as resistências, né? Analise, reflita um pouquinho, quais as resistências que eu estou tendo dentro de mim que fazem eu trazer para o outro essa responsabilidade, né? Então, a gente pode observar, às vezes, que esse delegar, no fundo, é uma resistência de olhar para si mesmo, de olhar para aquilo que vai fortalecer minha imunidade, que vai ajudar a melhorar as minhas emoções, os meus comportamentos. Então, olhe e se observe. Essa fica como uma dica aqui, né? Reflita quando eu estou, às vezes, colocando conscientemente algumas. A gente está se conectando a outras coisas e ligando, né, o nosso pensamento em muitas coisas e deixando de fazer aquilo que é importante, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções.
cuidar da nossa alimentação para aumentar a nossa imunidade, tomar mais líquidos, água, né? Movimentar, cuidar da respiração, tudo isso que fortalece o nosso sistema imune. Outra coisa é praticar a gratidão, que no exercício do yoga a gente faz, né, aquele momento do namastê, né? Então, Uhum. assim, que, que sensação boa é essa? E que a gente pode levar também para o nosso dia a dia. Aqui em casa, por exemplo, a gente todos os dias à noite a gente pratica a gratidão. E Que aí a legal. gente também tem eu tenho um potinho da gratidão que são para as coisas que a gente faz legal, né, no dia a dia. E no final do ano a gente abre aquele potinho para ver tudo, lembrar tudo que a gente passou. Que legal. Então, fica como uma dica, né? Às vezes a gente pode pegar uma caixinha, né? Ou um pote que tem, e aí vai colocando lá. E envolver a família para esse processo é interessante. Então, todos os dias, praticar a gratidão no final do dia. Ah, meu dia foi muito, muito estressante, mas será que a gente não está, às vezes, esquecendo que a gente estava respirando, que a gente estava com Uhum. saúde, que a gente teve uma comida na mesa, que teve uma pessoa que fez aquela comida para nós, que teve o caminhão que trouxe o tomate, a cebola, a carne, enfim, o que for para fazer aquela comida. Então, quantas pessoas envolvidas, empregadas num prato, às vezes, de comida que a gente esquece, né? Então, temos muita coisa aí boa, né? Então, em geral, eu costumo dizer assim, procurar transformar aquilo que é negativo em positivo. Uhum. E quando eu falo do yoga, que faz essa conexão consciente, ela nos ajuda a fazer essa percepção mais clara no dia a dia. A gente não precisa fazer força para isso acontecer, porque se Exato. torna mais natural, né? Porque a gente torna consciente aquilo que a gente realmente quer, né? Que às vezes é inevitável no nosso dia a dia, às vezes passar por uma situação desafiadora. Mas às vezes a gente está percebendo aquilo muito maior do que realmente é. E aí a Uhum. gente tem que lidar com aquilo que é real. É inevitável, às vezes, nos sentirmos tristes, com medo, ansiosos, enfim, isso é inevitável, é inerente ao ser humano. Mas eu costumo dizer que a grande diferença está em como nós lidamos com eles, como nós administramos esses sentimentos dentro de nós. Uhum. Uhum. Quem consegue administrar melhor, vive melhor, né? Então é justamente isso que a terapia faz, que o yoga faz, e quando tem uma situação de imunidade, alergias, o coronavírus, processo respiratório, né? Tudo isso tem uma causa no nosso corpo, né? O que olhar para essa causa que é importante, aonde que está, o que essa patologia está querendo me ensinar, né? Então, Uhum. ter essa atitude mental também, que nos traz mais consciência para trabalhar aquilo que, como a Angélica falou, do copo de leite com morango que sempre tomou e daqui a pouco não faz bem. Porque algo de hoje, dessa pessoa de hoje, ou eu hoje, é, mudou o meu organismo e aquele copo de leite com morango me faz mal. Então a gente precisa olhar para isso, né? E aí então que esses movimentos, né, de fazer essa conexão com mente e corpo e levar para a prática que o yoga traz, e também na parte da terapia, quando é algo assim muito recorrente, um sentimento que eu não estou conseguindo administrar, tá muito constante, né? É inevitável que isso aconteça também, às vezes, na nossa vida, a gente vai precisar do processo terapêutico para trabalhar, né? Isso. E então, além de começar com poucas coisas, doses homeopáticas, eu costumo dizer, para colocar no nosso dia a dia, praticar a gratidão, abrace mais as pessoas que estão na sua casa, né? As pessoas que estão, né? Que você sente segurança nesse momento que temos bastante casos de Covid, de abraçar, de sentir aquele abraço, não aquele abraço assim, né, que logo se distancia, sente, isso aí já é terapêutico também. Isso aqui já traz também uma conexão que você não está sozinho, você tem alguém ali com você. E às vezes a gente esquece de abraçar o marido, a esposa, o filho,
quem está na casa, mãe, pai, enfim. E isso aqui já é um processo que a nossa mente libera uma série de substâncias químicas no nosso organismo que nos faz sentir bem, nos faz nos sentir acolhido, amado. Isso Coração também com coração, fortalece. É, coração com coração, né, fortalece. Ângela? Exatamente. Então, às vezes, por exemplo, processos alérgicos, né? Quer dizer que o nosso corpo está reprimindo algo, né? A alergia em pele, por exemplo, é alguma aversão que você está passando. O que está acontecendo que eu estou sentindo aversão? Aí a gente começa a buscar, a fazer essa autoanálise, fazer esse autoconhecimento, e o yoga ajuda a fazer isso com mais facilidade, porque conecta, né, o corpo e a mente. Seja amoroso com você mesmo, né? Sempre tenha a atitude de ser amoroso com você mesmo, respeitando o seu corpo, respeitando as suas limitações, né? Hoje nós temos até, inclusive, está entrando no CID essa síndrome acelerada, né? Que você tem a necessidade de se conectar com muitas coisas, como quem quisesse se explicar, né? Que você está ocupado. É mais ou menos assim. E quem disse que estar ocupado é você estar sendo produtivo? Não é, porque quando nós estamos 32 ciclos por segundo cerebral, nós estamos fazendo muita coisa e não fazendo nada bem feito. É humanamente impossível, nosso cérebro não funciona assim, de fazer, eu costumo dizer, né, de fritar o peixe, cuidar do gato, atender o telefone e cuidar do bebê. Né? Não, não é possível. Não vamos fazer nada bem feito. Alguma coisa vai falhar. Pode ter certeza. Então a gente tem, e o yoga ele traz essa conexão, tanto na alimentação, quanto o que eu vou comer, a respiração, o autocuidado, a amorosidade com si mesma, prestar atenção naquilo que eu gosto de fazer. Então tudo isso assim é algo que a gente tem informação aqui para muitas lives, né? Mas com toda certeza são coisas poucas, né? Comece com pouco. Quem sabe aí rever a live, quem, né, entrou aqui na metade, que foi entrando, foi saindo, né? Veja desde o início, tenha amorosidade, tenha o proveito, né? Se a gente se coloca aqui à disposição para compartilhar esse conhecimento, que também você possa tirar um tempo de qualidade com consciência atenta àquilo que nós vamos passando aqui, e de repente anota aquilo que é interessante e você vai começar a fazer uma coisa, né? Se for uma coisa, eu, Angélica, aqui já estamos atingindo o nosso objetivo, que é fazer com que você possa ter uma melhor qualidade de vida e aqui com o foco de aumentar a imunidade, né? Então, assim, se você começar uma coisa e depois coloca aí nos comentários, né? Eu vou deixar o contato da Angélica também, caso você queira agendar lá uma aula experimental, assim como também a página do Instagram dela. Uhum. Então, compartilha conosco, né, no contato ou aqui nos comentários depois, o que você começou a fazer e que resultado que você observou, né? E com esse movimento, a gente sempre vai estar colocando, trazendo isso para a nossa responsabilidade, para o nosso autocuidado. Então, a gente torna isso mais nosso, né? A gente pega as rédeas da nossa vida, começa a pegar assim, com movimentos simples, né? Então, pratique yoga, pratique o equilíbrio, tenha boas leituras, modéstia à parte, faça terapia quando for necessário, me coloco à disposição sempre por aqui, né? E aí, assim, eu só tenho gratidão. Angélica, assim, eu gostaria de ficar com você muito tempo aqui, né? Mas o nosso tempo aqui foi estourando. Uhum. Só o último recadinho, pessoal, contemple a vida, contemple a sua respiração, contemple o seu corpo, contemple a natureza. Tira um tempinho assim para você simplesmente só contemplar. Isso ajuda bastante também, porque acaba silenciando um pouquinho a nossa mente. Exatamente, Angélica. Angélica, você é maravilhosa, maravilhosa. Me conta se essa estatuazinha ela é alguma coisa do yoga.
Aham. Eu comprei, achei linda, maravilhosa, e eu É a pensei assim, música das acho que é Shiva dançando, né? deixa eu pegar aqui, ó. Aham, tipo o bailarino. Ah, é uma Ah, bailarina. tá. Aham. É uma postura do cisne. Bem linda. Ah, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu comprei, achei linda, pensei em você, Angélica. Ah, que legal. Bem linda. Ai, Angélica, você é maravilhosa. Gente, vocês têm que conhecer a aula dela. Tem que conhecer mesmo. Vale muito a pena. É maravilhosa mesmo, tá? E aí eu deixo aí os contatos, né? Fico à disposição também de contar mais experiências e se você, né, colocar aí uma coisa boa do que a gente passou aqui em prática, conta para a gente também, ou já deixa aí nos comentários o que você vai fazer, que aí isso tudo também fortalece e nos motiva a continuar compartilhando nosso conhecimento, nossos anos de experiência e tudo que nós, assim, estamos com muito compromisso fazer para você. Eu também estou bem à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar a mensagem que eu respondo. Gratidão, Angélica, um beijo no seu Gratidão, coração. adorei. Gratidão para quem foi entrando, quem vai ver a live gravada também. Um maravilhoso final de semana para todos vocês. Namastê. Namastê! Tchau. Tchau! Tudo Gratidão, de sem pessoal. bom!